Hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar a ginecologista Joyce Lima. Oi, Joyce, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, querida Cleide. Bom dia, esse povo maravilhoso e cheio de fé aqui da TV Pai Eterno. Sempre uma honra estar com vocês. Ai, que ótimo. Fico feliz também de você estar aqui conosco. Vamos começar pelo seguinte: quais os principais cuidados para a saúde da mulher? Bom, as mulheres, além dos hábitos saudáveis de vida, que eu acho que esse cuidado vale para todo mundo e não custa, dinheiro, mas ajuda muito na vida. Então, é preciso ter uma alimentação saudável. E quando eu falo que não custa dinheiro, é possível comer bem, mesmo tendo alimentos ali que são mais em conta. Atividade física, fundamental. Esse controle do peso para a mulher, ele vai se refletir em algumas doenças. Então, a gente precisa ter um controle bom do peso. E, sem dúvida, fazer o acompanhamento médico periódico. As mulheres precisam ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Em algumas situações, nós pedimos até que elas venham a cada 6 meses, mas excepcionalmente, para que a gente possa avaliar através do exame físico, através dessa conversa com a paciente e de exames feitos posteriormente, como está a saúde dessa mulher. Parece que alguém puxou minha orelha aqui, e deve ter puxado a sua também, né? Sobre atividade física, a gente fala, eu vou começar, e sempre enrola. Mas uma coisa que eu acho legal, que eu tenho visto muito entre nós católicos, muitas pessoas nas pistas, andando, rezando, com o tercinho na mão. Isso é muito legal, né? Faz duas coisas ao mesmo tempo. Agora, Joyce, a partir Super bacana, eu também vejo isso, eu tenho acompanhado pessoas assim, e inclusive tem aqueles que estão ali rezando, se voltando para essa parte física e espiritual, e vejo pessoas às vezes aproveitando também para colocar os conhecimentos em dia, ouvindo algum podcast, alguma aula, que tenha ficado gravado online. Nessa pandemia, nós temos aí uma quantidade tão grande de conteúdo online, e eu acho que é muito interessante fazer isso, né? Essa questão do podcast eu achei maravilhosa. Por exemplo, a pessoa que quer fazer uma caminhada às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e tem aqui na TV Pai Eterno o conteúdo que ela quer acompanhar, falar, não, mas eu queria ver, põe aqui para ouvir e vai fazer essa caminhada. Olha que bacana, né? Não é? Muito legal. Ô, Joyce, você falou aí a questão de procurar um médico, nós estamos falando de mulher, de ginecologista. Mas até que idade a mulher precisa fazer o exame? Porque eu ouvi dizer que depois dos 62, 65 anos, não é mais possível fazer essa prevenção do Papa Nicolau? Como é que é isso? Na verdade, isso ainda é discutido. Existem alguns protocolos que eles preconizam que a mulher fizesse o exame ginecológico, desde que ela nunca tenha tido nenhum problema nesse exame, não tenha tido, principalmente, algum sinal de HPV, que ela poderia estar parando ali por volta aí de 65 até uns 69 anos. O que acontece é que quando a gente atende uma paciente no consultório, na maioria das vezes nós não temos o histórico completo dessa paciente. E isso gera uma certa dúvida, e a gente acaba solicitando que essas pacientes, principalmente na rede privada, que elas venham fazer exames além dessa idade, Cleide. Então, eu tenho pacientes aqui, minha paciente que tem mais idade, ela tem 91 anos e ela continua vindo para os exames periódicos. As prevenções, a gente às vezes dá uma espaçada nessas pacientes, ou se elas não apresentam nenhum corrimento, não tem nenhuma queixa, eu posso até liberar essa paciente dos exames ginecológicos a partir da idade que nós falamos, E geralmente eu faço pelo menos até os 70 anos. E depois, se ela tiver alguma queixa, se ela tem algum corrimento.
Agora, Cleide, quando eu tenho uma paciente que ela teve um histórico de HPV, o risco dela ter um câncer de colo de útero, ele é maior. Então, essa paciente, eu vou colher essa prevenção dela a vida toda, até o final dessa vida, até o último dia. Porque quanto mais velha essa paciente, ela vai ter um risco ali aumentado. E a gente sabe que câncer de colo de útero, quase que 100%, eu diria que 99% dos cânceres de colo de útero, eles estão relacionados com HPV. Uma questão também muito importante que eu gostaria de abordar com você, porque eu tenho dúvidas. Depois de uma certa idade, a mulher não vai ter mais filhos e ela continua com o útero. Aí alguns médicos falam assim, é melhor tirar esse útero porque aí não tem perigo de ter um câncer. E outros médicos já falam assim, tem que preservar esse órgão porque se tiver o câncer, aí retira o útero com a doença. Eu não consigo entender muito isso não, me esclareça. Na verdade, preservar esse órgão, ele tem ainda alguma função. Tanto uma função física, porque o útero ele tem uma função ali de auxiliar na sustentação das outras estruturas que estão próximas dele. E cirurgia é sempre um risco. Então eu falo, você indicar uma cirurgia que realmente ela precisava ser feita, se você tiver uma complicação nessa cirurgia, é perfeitamente compreensível que fazia parte ali daquele processo. Agora imagina eu indicar uma cirurgia só porque essa paciente já teve os filhos que ela queria, ela não tem nada nesse útero e de repente ela tem alguma complicação. Não se justifica, Cleide. Eu defendo a ideia, de que cirurgia precisa de indicação. Então, se essa paciente ela tem algum sinal de câncer ou alguma lesão pré-cancerígena, a gente vai avaliar quais são os possíveis tratamentos e, inclusive, nessas lesões pré-cancerígenas, nem sempre eu preciso retirar esse útero. Eu tenho tratamentos mais simples, quando o diagnóstico é feito precocemente e que podem preservar o útero dessa mulher. E quando nós pensamos do ponto de vista emocional, o útero para a mulher, ele tem uma simbologia muito grande. Assim como algumas mulheres desejam retirar o útero porque às vezes tiveram menstruações muito sofridas durante a vida, existem outras que têm indicação de retirar o útero e elas têm uma resistência, até porque elas começam a se sentir menos mulheres. Eu já vi casos de paciente com câncer no colo de útero que precisava ser retirado o útero e o marido chegar e falar, se vocês retirarem o útero da minha mulher, eu não vou ficar mais com ela. As pessoas têm uma fantasia de que no lugar ali onde se retira o útero ficaria um buraco, ficaria um vazio, e não fica. Então, eu acho que o útero, todos os nossos órgãos, se a gente começa a pensar, eu vou retirar tal órgão porque tem risco de câncer, daqui a pouco a gente não tem nada mais. Então, é preciso fazer as prevenções, olhar sempre por esse nosso lado, fazer exame, detectar, apareceu algo diferente, nós vamos estudar quais são os tratamentos possíveis. Tá vendo? Tá vendo a explicação linear? Fantástica a sua explicação. Vou mais tender para o seu lado. Ô Joyce, no começo da nossa entrevista, você estava falando da alimentação saudável. O tanto que ela é importante para ter uma vida mais saudável. Agora, tem pessoas que desde criança, de adolescente, vai pela vida inteira, come muito sal e muita gordura, não vive sem torresmo, como diz a música. O que vai acontecer com essas pessoas no finalzinho da vida? A conta vem, Cleide? Não tem jeito. Essas pessoas, elas estão muito mais propensas a fazer quadros de obesidade, vão ter pressão alta. Quem ingere uma quantidade excessiva de sal, com o tempo, pode sim vir a ter uma hipertensão arterial, muito mais retenção de líquido. Então, é preciso achar um equilíbrio. E não sei se você sabe, mas hoje, metade da população brasileira está acima do peso. 20% dos brasileiros, eles são obesos. E, como eu disse no início, isso vai ter reflexo
na nossa saúde, levando não só ao aspecto estético, à diminuição ali até do ânimo para fazer as coisas. A gente sabe que a obesidade, ela interfere ali na rotina, às vezes, do dia a dia, mas traz também um aumento no risco de câncer de mama. Essas pacientes, elas podem ter uma dificuldade maior para engravidar, pode ter uma interferência em endometriose, maior número de mulheres com endometriose por conta, né, desses hábitos ruins de alimentação. Vai ter um impacto na sexualidade, na vida sexual dessa mulher. Então, são vários os prejuízos que nós temos por conta dessa alimentação inadequada. E a gente sempre fala, além dos alimentos que levam a aumento de peso, né, esses alimentos que contêm muito sal, nós ainda temos vários alimentos industrializados com uma quantidade excessiva aí de conservantes, e a gente tem visto cada vez mais pessoas com alergias alimentares e se questiona muito se não seria justamente pelo consumo de tanto produto industrializado. Nós precisamos, né, como dizem, descascar mais e desembalar menos. Boa, essa é muito boa. Descascar mais e desembalar menos. Joyce, eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres de 55, 60, 70 anos que falam assim: já sou vó mesmo, já tive os filhos que eu tive, já vou ficar cuidando de neto, vou mexer com cuidar, correr atrás de médico nenhum, não. Uma frase que eu sempre ouço: vai que eu acho coisa que eu não queria achar. Recado que você daria para essa mulher? Se cuidem, se amem. Cuidar da saúde é autoamor e mexe com a nossa autoestima, independente de idade. Eu penso, Cleide, que se nós estamos vivos e Deus nos deu esse presente de viver mais anos, de ter essa longevidade, que a gente procure viver cuidando do nosso corpo, que é o nosso bem maior, e cuidando da forma adequada e buscando ajuda sempre que necessário. E se nós acharmos alguma coisa, que seja o quanto antes, porque na maioria das vezes existe um tratamento, existe uma solução. É verdade. Então, ache o quanto antes essa coisa ruim que você está pensando, porque aí você pode, descartar ela. Não é não, Joyce? Isso mesmo, Cleide. Que possamos viver felizes e lindas, maravilhosas, né, Cleide? É isso mesmo, em qualquer idade. Joyce, adorei a sua participação hoje no programa. Um grande beijo, bom final de semana. Fique com Deus. Beijo para vocês. Fiquem com Deus também. Olha, esse bate-papo aqui com a Joyce tá assim, me fazendo cosquinha na alma para pedir para você fazer a caminhada com seu tercinho na mão. Vai que tem uma câmera aqui da TV Pai Eterno te filmando e vendo você andando e rezando, andando e rezando. Vamos começar a fazer isso todos os dias? É um hábito delicioso. Você vai fazer a sua atividade física e vai alimentar o seu espírito.